Bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. A distribuição do dinheiro arrecadado com as loterias vai estar em debate no plenário a partir de hoje. Está pronta para ser votada a medida provisória que traz novas regras para a divisão desses recursos entre os diferentes setores. Do Salão Verde, Carol Nogueira. A mudança pode mais do que dobrar a destinação para a segurança pública do total arrecadado pelas loterias. A sessão está marcada para as 2 horas da tarde. Mulheres negras recebem salários menores que os homens e que as mulheres brancas e são cada vez mais alvo de violência no Brasil. Por quê? O que fazer para mudar essa realidade? É o que vai estar em debate aqui na Câmara hoje, Dia da Consciência Negra. Do corredor das comissões, Mariana Pichitsky. Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e órgãos ligados à bancada feminina discutem a desigualdade no país. Deputados e senadores analisam medida provisória que regulamenta a criação de fundos para estimular doações privadas em áreas de interesse público. Uma nova organização de forças na Câmara. Os partidos já negociam posicionamentos na base e na oposição ao futuro governo diante da ascensão do PSL, o partido do presidente eleito. Hoje é terça-feira, dia 20 de novembro. Neste momento, 9 horas e 1 minuto, pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. Duas medidas provisórias devem ser votadas esta semana pelo plenário da Câmara. Uma delas muda a distribuição do dinheiro arrecadado com as loterias. Você sabia que a sua aposta na loteria não vai só para o bolso de quem acerta os números sorteados? Ano passado, as loterias arrecadaram quase 14 bilhões de reais em apostas. Mais de 6 bilhões de reais foram destinados para as áreas sociais e desse valor, cerca de 3 bilhões foram para educação, cultura, esporte e segurança. Uma medida provisória que aguarda a votação no plenário da Câmara quer aumentar o que é destinado para a segurança, saindo dos cerca de 400 milhões de reais no ano passado para mais de 1 bilhão de reais no ano que vem. Agora, o texto tem concordância dos partidos e deve ser aprovado com facilidade, porque apesar de aumentar a verba para a segurança, praticamente mantém o dinheiro que é distribuído para a educação, cultura e esporte. Olha, mas para chegar até aqui, houve uma longa negociação. E o começo foi bem tumultuado, com fortes reações e protestos de artistas e esportistas. A medida provisória inicial era 841. Essa medida provisória era muito ruim, porque retirava dinheiro tanto do esporte como da cultura, embora desse para a segurança. Essa medida foi retirada e apresentada uma nova medida, que é a 846, e que essa medida foi fruto de um grande acordo feito com vários setores. A nossa luta era que houvesse um investimento maior na segurança, porque é uma calamidade a questão da segurança em nosso Brasil. Porém, com esses contratempos e discussões, eu não diria jogo de interesse, mas alguns defendendo as questões da educação, saúde, segurança, esporte e tal. Então resolveu se dividir. Ela já reconhece que realmente é uma contradição querer investir somente em segurança e retirando recursos de áreas que são fundamentais para conter a violência, particularmente a violência urbana. E para a área de segurança, o texto traz novidade. Pela primeira vez foi colocado um percentual que é de 10% a 15% que deverá ser utilizado para a questão de estruturas voltadas aí para as forças de segurança. Então isso como questões habitacionais, como questões voltadas para esse desenvolvimento, ou seja, as famílias dessas forças de segurança que vão se deslocar para as regiões de fronteira ou para, como se fosse agora o exemplo no Rio de Janeiro, eles poderão levar as suas famílias com uma infraestrutura e resguardado aí pela essa medida provisória. Outra medida provisória também aguarda a decisão dos deputados. É a que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário, com o objetivo de melhorar o desempenho desse tipo de transporte no país. A pauta do plenário tem ainda outras propostas que podem entrar em votação, como a que inclui no regime simplificado de cobrança de impostos, o Simples, empresas de controle de pragas urbanas, de fisioterapia e de transporte turístico de passageiros. E para saber as notícias desta manhã sobre o plenário, as movimentações dos líderes sobre as votações que podem acontecer aqui, a gente vai para o Salão Verde, onde está a Carol Nogueira. Bom dia, Carol.
Bom dia, Vera. Pois é, essas duas medidas provisórias que a gente viu aí na matéria, que realmente devem ocupar os deputados ao longo dessa semana, elas ainda não constam formalmente da pauta, elas ainda precisam ser lidas no plenário, né, que é a primeira etapa aí para inclusão na pauta, a leitura da medida provisória ou texto do projeto de lei, e aí sim ela entra na pauta. Então, a expectativa de votação dessa semana são, de fato, essas duas medidas provisórias. Hoje, às 15h tem reunião de líderes marcada também para definir se algum outro projeto tem consenso e pode ser colocado em votação também. A gente vai começar, então, conversando sobre tudo isso com dois deputados que estão aqui com a gente. O primeiro deputado, Paulderney Avelino, que é vice-líder do Democratas, é do Democratas do Amazonas, e o deputado Hildo Rocha, que também está aqui com a gente, é vice-líder do MDB e é do MDB do Maranhão. Deputado Paulderney Avelino, o senhor acha que essas medidas provisórias já têm acordo? A gente viu aí na matéria que parece que houve toda uma construção de consenso em relação a essa medida provisória das loterias. O senhor acha que pode ser, de fato, votada essa semana? É possível que sim. Eu entendo que a questão da medida provisória que trata dos recursos da loteria para, sobretudo, as áreas da segurança pública, e eu entendo que é necessário financiar a segurança. Nós temos os fundos da saúde, fundo que é o SUS, temos o fundo da educação, que é o Fundeb, e não temos recursos do fundo para o Fundo da Segurança Pública. Foi criado o SUSP, mas nós não temos esses recursos. Eu mesmo sou autor de uma PEC que cria essa obrigatoriedade para que esses recursos sejam destinados à segurança pública, porque é obrigação e dever do Estado aportar recursos para segurança, educação e saúde. Acho que é importante essa construção que foi feita. Nós temos recursos dessa medida provisória para a educação, para esportes, mas também acho que deveríamos ter, como tem, um recurso maior agora para a segurança pública e devemos buscar também em outras áreas, já que nós temos limitações orçamentárias com o teto do orçamento, teto de gastos. Deputado Hildo Rocha, o senhor também concorda que isso deve ser tranquilo, a votação? O que mais o senhor espera de votação essa semana? Eu participei da comissão que analisou essa medida provisória, da distribuição dos jogos das loterias, que são administrados pela Caixa Econômica, e eu tenho apenas uma ressalva a fazer em relação a ela, é que eles estão retirando parte desse recurso da segurança pública, que deve ser investido no combate à segurança pública, no serviço de inteligência da segurança pública, para habitações destinadas apenas a servidores na área da segurança. Entendo que temos outras fontes de financiamento para habitação. Eu sou daqueles que aqui estão para defender a habitação popular, muito tenho me dedicado a isso, mas entendo que o dinheiro da segurança pública deve ser usado único e exclusivamente à segurança pública, a aquisição de equipamentos, a treinamento dos profissionais, a avançar na polícia técnica e não fazer habitações para os profissionais da segurança pública, embora eu entenda que eles necessitem da atenção também do poder público no que diz respeito à habitação popular, mas não será essa fonte que deve se financiar a habitação. Necessidade de recursos para investimento nas áreas de interesse social são sempre uma preocupação, né? Ontem, na reunião lá entre prefeitos e governadores na Confederação Nacional dos Municípios, é o grande assunto, essa crise financeira que os estados e municípios atravessam. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, esteve presente, falou um pouco sobre isso, falou sobre a importância de se encontrar uma solução definitiva para essa crise financeira que estados e municípios atravessam. Ele disse que só com redução de despesas públicas, defendeu isso, né, que pode ser possível garantir esses investimentos que podem beneficiar a população. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou. O problema é que a gente não tem de onde cortar mais o orçamento público federal para atender saúde e educação, porque está tudo comprometido nas despesas obrigatórias ou incentivos fiscais na ordem de 300 bilhões, muito justos e alguns muito injustos. Então, o nosso debate no Congresso Nacional tem que ser um debate difícil, polêmico, árido, mas que é o debate que vai resolver o problema dos brasileiros, que é discutir despesa pública. A gente não pode mais, a cada 6 meses, dar uma solução provisória aos prefeitos, aos governadores ou à sociedade. A gente precisa dar uma solução definitiva. Eu não sei se a palavra menos Brasília e mais Brasil
ela é boa porque temos brasileiros morando em Brasília também, né? E não são todos os responsáveis pela crise que vivemos, mas, sem dúvida nenhuma, precisamos de menos recursos concentrados no orçamento público da União e mais recursos livres para que os prefeitos e os governadores possam implementar as políticas públicas que transformarão a vida da população. É uma conta difícil de fechar, né? Uma solução difícil, ainda mais uma solução definitiva sobre isso. Deputado Paulderney, por onde passaria uma solução para esse problema tão complexo, na opinião do senhor? Nós temos um cobertor curto. O Hildo, que trabalha comigo na Comissão de Finanças e Tributação, sabe como é que nós atuamos lá. O deputado Rodrigo Maia falou aí sobre renúncia fiscal de 300 bilhões, é um pouco mais para o ano que vem, 306, 307 bilhões de reais. Há benefícios fiscais que são extremamente úteis ao país, ao desenvolvimento do Brasil, mas também há aqueles que a gente precisa buscar fazer uma avaliação, se efetivamente precisa continuar tendo. Agora, o que nós entendemos é que nós já temos uma carga tributária extremamente elevada. Nós não podemos aumentar impostos. Nós precisamos fazer com que os recursos que nós temos, e nós temos um teto de gastos, o orçamento prevê um teto de gasto e, responsavelmente, nós votamos essa PEC e aprovamos. Agora, nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Nós temos que fazer com que o Estado trabalhe em função do povo. Nós não podemos permitir que o povo trabalhe em função do Estado. Por isso é que nós devemos, sim, fazer uma reforma da Previdência, devemos fazer uma reforma tributária, nós devemos fazer uma reforma política, mas, sobretudo, também devemos fazer uma reforma administrativa para que o Estado caiba dentro do orçamento e os recursos também sejam destinados para a população brasileira. Deputado Hildo Rocha, uma das coisas que o deputado Paulderney falou foi em reforma tributária, né? Também nessa questão da arrecadação. Hoje de tarde, o senhor, junto com o deputado Raul, apresentam aí, levam ao governo eleito, a equipe econômica do governo eleito, a proposta de reforma tributária que vem há muitos anos sendo debatido. O senhor, como presidente da comissão especial, o que pode ser oferecido? O que pode ser, de fato, que a gente pode, de fato, acreditar que pode ser implementado, aprovado e implementado para ajudar a resolver essa situação? O deputado Paulderney fez uma colocação correta, concordo com o que ele diz. Nós temos que ter uma arrecadação compatível com o tamanho do Estado, ou seja, o tamanho do Estado é que tem que ser compatível com a nossa arrecadação. A nossa carga tributária não é uma das maiores do país, mas nós tiramos muito do povo brasileiro, já não comporta realmente um aumento de carga tributária. Nós temos que simplificar o nosso sistema de tributos, mas as reformas aqui citadas pelo Paulderney têm que acontecer, porque hoje nós estamos tirando boa parte do que arrecadamos do cidadão para cobrir o déficit da Previdência. Nós temos que corrigir esse nosso sistema previdenciário. Se não for corrigido, ele vai acabar fazendo com que falte recurso para a segurança pública, falte recurso para a saúde. Hoje, temos menos de 3% do orçamento da União para investimento. Então, é muito pouco o recurso que nós temos para investimento e já não tem mais poder nenhum o gestor público aonde vai alocar o dinheiro, porque já está todo contingenciado praticamente para determinadas áreas. Então, nós temos que realmente fazer essa mudança necessária, tanto na Previdência como no sistema tributário, para que a gente possa arrecadar melhor, não arrecadar mais, mas arrecadar melhor, não aumentar a carga tributária, mas fazer com que esse tributo também seja melhor distribuído entre os entes da federação. Deputado Hildo, alguma perspectiva de que essa proposta que vocês vão apresentar hoje para a nova equipe econômica possa ser votada ainda esse ano? O Paulderney, aliás, o Raul, que é o relator da reforma
tributária, do novo sistema tributário, ele teve conversa com os representantes da área econômica do governo do Jair Bolsonaro e eles fizeram algumas recomendações. E o Raul vai apresentar essas recomendações que eles apresentaram a ele para ver se a gente consegue colocar nessa proposta de reforma do sistema tributário do nosso país. Então, esse é o motivo da reunião e depois da reunião nós vamos dar uma coletiva, tanto os membros da comissão como o próprio Raul, que é o relator da comissão da reforma tributária. Deputado Paulo, daqui a pouquinho... Só para concluir aí a questão da reforma tributária que o Hildo se referiu, eu vejo que é uma convergência muito grande entre a proposta que nós já votamos aqui na comissão, que nós estamos trabalhando, melhor dizendo, aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, e com o que o novo governo propõe. Há uma convergência muito grande. Nós queremos simplificar os tributos no Brasil, queremos melhorar a arrecadação, mas fazer com que também nós criemos as condições para que o país possa se livrar desse emaranhado de tributos e facilitar a governança tributária, dando segurança jurídica para quem aqui investe. Deputado, o senhor participa da sessão solene que começa daqui a pouquinho em homenagem justamente à Receita. O senhor é próximo a essa área, acha que também tem um papel fundamental, importante na solução disso? A Receita Federal tem papel fundamental nesse sistema, criada na década de 60, está completando 50 anos agora. Eu entendo que os profissionais que compõem a Receita Federal têm um papel fundamental na estabilidade financeira, econômica, tributária do nosso país. São profissionais do mais alto gabarito, daí que nós tomamos a iniciativa de prestar esta homenagem aqui na Câmara dos Deputados, reconhecendo os relevantes serviços prestados pela Receita Federal ao nosso país. Deputado Paulo Derney, deputado Hildo Rocha, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol, e aos deputados. Olha, o Brasil já tem presidente eleito, mas a posse é só em janeiro. Até lá, as atenções estão voltadas, como a gente está vendo aí, para a transição. Mas já começaram também as movimentações em torno de alianças partidárias, de olho nas votações do Congresso no ano que vem. Para aprovar a reforma da Previdência, uma das prioridades do presidente eleito, é preciso muito apoio. 308 votos a favor. Para este e outros casos, quanto maior a base de apoio, melhor. Segundo o novo governo, nomeação em ministérios e liberação de verbas para pagar emendas ao orçamento apresentadas por parlamentares não serão moeda de troca. Nós aceitamos sugestões e indicações desde que tenham um perfil técnico qualificado, que venha para ajudar o Brasil e não para fazer toma lá da cá. Eu acho que a gente tem total condições. Se você somar aí o PSDB, PR, PRB, DEM, o próprio PSL, você tem totais condições de formar uma maioria aqui dentro da casa. E todos nós aqui sabemos, né, que esse modelo de indicações partidárias está exaurido. Muitos partidos ainda não anunciaram uma posição oficial em relação ao futuro governo. O clima no Congresso ainda é de espera. O governo tem dito, eu não vou fazer acordo com partidos, eu não vou fazer acordo em cima de cargos, eu não vou fazer acordo em cima do toma lá da cá. O Brasil vem sofrendo mudanças, até aqui as mudanças estão sendo boas. Acho que estamos vivendo também uma mudança nisso. E aí o cidadão é que vai ter um papel muito importante de cobrar do parlamentar no qual ele votou. Né? Porque hoje com a rede social nada se esconde. Eu acho que ele terá uma base de apoio relativa. Não será uma grande base de apoio como houve no governo do presidente Lula, que houve no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas vai ter uma base de apoio, dependendo de como for o diálogo com os deputados, os seus líderes, ele poderá ter um apoio folgado ou um apoio mais difícil. Na oposição, PSB, PDT e PCdoB articulam a criação de um bloco para atuação em conjunto. Por enquanto, o PT
não está na conversa, mas integrantes do possível futuro bloco dizem que os petistas não estão excluídos. Não é nenhum movimento contra o PT. O PT ou qualquer outra força política de oposição que entenda que deve se comportar dessa maneira, contestando aquilo que merece ser contestado, mas também sendo contributivo, propositivo, evidentemente será bem-vindo. Para o PT, o momento é de oposição unida. A nossa disposição do Partido dos Trabalhadores é trabalhar na perspectiva de que nós fortaleçamos uma frente dentro de um campo democrático popular. A conjuntura exige isso de nós, exige que nós nos unifiquemos. Hoje é o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi, o líder do principal quilombo de escravos que lutavam para conquistar a liberdade e que foi destruído por forças a serviço da coroa portuguesa, lá no século XVII, depois de longa resistência. Nos dias de hoje, a luta dos afrodescendentes passa pela defesa de políticas públicas que dependem do Congresso para serem efetivas. Nós conversamos com deputados negros da atual e da próxima legislatura sobre as conquistas e os desafios que ainda estão pela frente aqui na Câmara. Os brasileiros que se declaram pretos e pardos são 55% da população, segundo o IBGE. Nos espaços de poder, como a Câmara dos Deputados, a representação desse segmento é bem menor, embora tenha crescido na eleição de 2018. Em 2014, 102 dos 513 deputados federais eleitos, o correspondente a 20% dos integrantes da Câmara, se declararam pretos ou pardos. Neste ano, o número subiu para 125 deputados, pouco mais de 24%. O número de mulheres negras também teve um avanço, de 10 deputadas eleitas em 2014 para 13 em 2018. Nas eleições anteriores, não havia registro da cor ou raça dos candidatos. Talíria Petroni, eleita deputada federal pelo PSOL, e professor Josiel, eleito pelo PSL, falam sobre os espaços conquistados na política e os principais problemas enfrentados pela população negra. A gente precisa lutar para ampliar a representatividade de pessoas negras, em especial mulheres negras, mas que também tenham como bandeira o enfrentamento ao genocídio do povo negro, ao encarceramento dos jovens negros. Não é a arma que mata os nossos nas favelas e periferias que vai resolver o problema do Brasil. Isso é o reforço de uma escravidão que não terminou e para isso a gente quer ter mais negros e negras no parlamento com essas lutas. Nós ainda estamos atrasados, porque aquele espaço lá é de toda a sociedade brasileira dentro da sua multiplicidade étnica. O que hoje nós estamos muito aquém, estamos chegando atrasado, porque pensa comigo, se nós chegamos aqui em 1500, né? Em 1500, e agora que a gente está começando a perceber a presença do negro, está muito atrasado isso aí. Deputado federal no segundo mandato e suplente de senador eleito pelo PSB da Bahia, Bebeto lembra que as vitórias dos negros são fruto do reconhecimento da diversidade e do racismo que existem no Brasil. Foi na Conferência de Durban em que o Brasil assumiu, a partir do governo de Fernando Henrique, haver neste país um racismo institucional, um racismo estabelecido na nossa nação. Isso foi importante porque, a partir dessa compreensão, dessa assunção por parte do país, nós edificamos um conjunto de políticas importantes e propusemos ao Parlamento Nacional medidas que fossem no sentido de compreender o papel da população negra na formação social, e eu destacaria, dentre essas questões, o Estatuto da Igualdade Racial como uma conquista da sociedade, não apenas da população negra. Agora são 9h23. Daqui a pouco começa um seminário aqui na Câmara que vai marcar o Dia da Consciência Negra. Eu vou então chamar a Marina Prischit, que tem as informações. Oi, Marina, bom dia. Bom dia, Vera, bom dia a todos. O seminário vai acontecer daqui a pouco aqui no plenário 2 do Corredor das Comissões e tem o tema Mulheres Negras Movem o Brasil, destacando essas desigualdades, como os 41% das famílias negras recebem em média 58% das rendas das mulheres brancas, 55 milhões de mulheres negras no Brasil. Esses números vão estar todos aqui nessa discussão desse seminário que vai ser realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, pela Secretaria da Mulher aqui da Câmara, pela Procuradoria Especial da Mulher no Senado e pela Comissão Permanente
mista de combate à violência contra a mulher. Esse evento abre os 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que normalmente acontece entre o final de novembro e o início de dezembro. Aqui está um pouquinho atrasado, está marcado para as 9, mas vamos continuar acompanhando esse seminário que acontece ao longo da manhã aqui no Corredor das Comissões, Vera. Ok, Mariana, obrigada. E eu vou voltar agora lá para o Salão Verde. A Carol Nogueira está com a deputada Benedita da Silva, né? Deputada de muitos mandatos aqui já na Câmara e que foi reeleita agora para falar um pouco sobre esse dia, né? Muito importante a presença da deputada aqui nesse Dia da Consciência Negra. Deputada, eu queria ouvir a senhora sobre esse dia, especificamente nesse ano, o que a gente tem para comemorar no Dia da Consciência Negra esse ano, se temos alguma coisa, e quais são as perspectivas aí para o próximo ano, para a próxima legislatura, como é que a Câmara pode colaborar nessa questão? Olha, nós temos que comemorar a vida, a nossa vida, porque tem sido muito difícil. A questão da segurança para nós é muito importante e nós temos visto que a comunidade negra está perdendo seus filhos e nós estamos trabalhando para que as leis sejam leis justas e que possam dar amparo a toda esta população negra. Mas do ponto de vista dos desafios, são muitos, principalmente para as mulheres negras. Nós estaremos tratando de que as mulheres, na sua relação de trabalho, que elas possam ter, e já tínhamos conquistado isto, mas agora com a reforma trabalhista, a questão da salário igual para trabalho igual ficou prejudicado. Esse é um desafio para o parlamento brasileiro. Um outro grande desafio que nós temos são dos quilombolas, que também nós temos observado e acompanhando, não é, de que existe uma vontade de não mais demarcar as terras dos quilombolas e fazer com que haja um retrocesso nesses avanços que tivemos. É um desafio para o parlamento brasileiro. E nós teríamos tantas outras questões a colocar nesse dia, porque a consciência negra, ela não nasce assim. Esse dia não é apenas um dia do líder Zumbi dos Palmares. E ele não é apenas um líder da comunidade negra. Zumbi dos Palmares foi aquele que demonstrou ser capaz de ter uma sociedade justa e solidária, como tinha indígena, como tinham brancos também, e Zumbi lutou pelo Brasil. E lutando pelo Brasil, ele se tornou, né, para todo o Brasil, a grande referência, um herói da pátria brasileira. E é isso que a gente comemora e é disso que nós precisamos ter cada dia mais consciência. Deputada Benedita Silva, muito obrigada pela participação e parabéns por esse dia. Obrigada. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. A gente já falou um pouquinho sobre investimentos, né, sobre os desafios do país por causa do limite, o teto de gastos públicos. E em tempos de cortes no orçamento em várias áreas, é preciso investir em novas maneiras de financiar setores que são estratégicos para o desenvolvimento do país. O governo acredita que universidade, cultura, ciência e tecnologia podem ser beneficiados por meio dos chamados fundos patrimoniais e editou uma medida provisória que pede reforço para essas áreas. Algumas das maiores universidades do mundo têm nas doações privadas uma importante fonte de financiamento. Só nos Estados Unidos, os fundos patrimoniais dessas instituições somam mais de 500 bilhões de dólares. No Brasil, as universidades públicas, que são as principais responsáveis pelo desenvolvimento científico e tecnológico, sofrem com cortes no orçamento. Nós temos que ter outras alternativas, nós temos que procurar que as universidades possam se abrir mais ao mercado, possam captar mais recursos. Nós temos que fazer os fundos patrimoniais, por exemplo, que é uma alternativa importante. Hoje nós vemos grandes universidades no mundo que têm fundos patrimoniais muito grandes, mas bilionários. E isso acaba fomentando pesquisa, fomenta inclusive o pagamento de vagas para alunos carentes. O Congresso analisa a medida provisória que regulamenta a criação de fundos patrimoniais para estimular doações privadas para projetos de interesse público em diversas áreas. O objetivo é que esses fundos sirvam como financiamento de longo prazo para instituições por meio de parcerias, programas e projetos. Funcionaria
muito bem, na minha opinião, criar esses fundos, né, de investimento, fundos que são chamados de endowments, né, que são possibilidades da universidade colocar esses recursos nesses fundos para momentos mais difíceis ou para algum projeto ou ação específica. Isso é muito comum no exterior e acredito que é um caminho interessante que as universidades públicas brasileiras podem seguir. A medida provisória abre a possibilidade de criação de fundos patrimoniais nas áreas de educação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, desporto, ciência e tecnologia. Pesquisadores, no entanto, temem que a iniciativa vise retirar responsabilidades do governo no financiamento da ciência brasileira. Não resolve. Ele ajuda. Se a gente ficar pensando que os fundos patrimoniais vão substituir a importância do setor público em investir em ciência e tecnologia, nós estamos muito enganados. Porque em qualquer lugar do mundo é o setor público que investe pesadamente em ciência e tecnologia. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias realizou uma audiência pública para defender o princípio do Estado laico e a diversidade religiosa no país. Representantes de várias crenças disseram que o princípio do Estado laico está ameaçado no Brasil. Na audiência promovida pela Comissão de Direitos Humanos, cristãos e seguidores de religiões de matriz africana ressaltaram que a diversidade religiosa existente no país deve ser respeitada e que é função dos órgãos públicos prevenir e combater todas as formas de violência e intolerância contra a liberdade de fé. É necessário que denuncie esses processos, que tenhamos uma luta e uma permanente atuação dos grupos religiosos, mas não só os grupos religiosos, ateus, agnósticos, apateístas, no sentido de que possamos defender uma Constituição republicana, separada da igreja. Porque senão teremos um Estado confessional ou teocrático e que beneficiará um determinado segmento e excluirá todos os demais. O que a gente tem hoje no Brasil é a imposição de doutrinas religiosas para definição, para regulamentação e controle, vamos dizer assim, da vida das pessoas e das práticas religiosas. Eu lembro, para citar o exemplo das práticas religiosas, do projeto-lei que está para ser definido no STF, que tem relação com a sacralização de animais nos terreiros. Os participantes do debate defenderam a variedade religiosa no Brasil. O que é que nos faz brasileiro, republicanos, numa república? É conviver com a diversidade. Se a pessoa é ateia, ela se sentir brasileira, se ela é de Umbanda, ela se sentir brasileira. É preciso reagir, resistir e reconstruir as nossas relações. Ninguém é dono da verdade e é importante perceber o respeito que cada um tem. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje, o plenário pode votar uma medida provisória que redistribui a arrecadação das loterias. O futuro governo Bolsonaro e as articulações em busca de apoios no Congresso. E você vai ver depois do intervalo. Comissão de Ciência e Tecnologia avalia investimento do Brasil em tecnologia blockchain, uma modalidade de armazenamento de dados mais segura, segundo os especialistas. E mais. Em debate na Câmara, projeto que garante veterinário de graça para animais recolhidos nas ruas. Você vê já já. Agora são 9h34. O Câmara Hoje está de volta. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde aponta que existem 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil. Sem leis efetivas para defender os animais, algumas pessoas resgatam os bichos nas ruas, levam para casa, cuidam e depois tentam reencontrar um novo lar para os bichinhos. Esse trabalho conta com o apoio de voluntários, como veterinários que costumam cobrar menos ou até atender esses animais de graça. A Comissão de Trabalho aprovou um projeto que garante aos médicos veterinários o direito de prestarem serviços gratuitos ou por preços abaixo dos normalmente praticados no mercado em casos de animais abandonados ou quando os donos demonstrem não ter dinheiro para tratar o bicho, desde que não haja uma concorrência desleal. O Conselho Federal de Medicina Veterinária contesta a necessidade da aprovação do projeto.
Os olhinhos tristes não deixam dúvidas. Quando a pérola foi resgatada nas ruas da Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília, já estava doente. O vírus da sinomose havia atingido a coluna dela e a pérola ficou paraplégica. Foi a Luzimar quem resgatou a pérola e, além da cadelinha, ela abriga outros 7 cachorros e 66 gatos. Em casa, sem recursos para cuidar de tantos bichinhos, a Luzimar comemora a ajuda que teve do veterinário no caso da pérola. Se ele tivesse me cobrado normal mesmo, seria muito mais de R$5.000, mas ele me cobrou R$2.500. Não é raro encontrar médicos veterinários que ajudam as voluntárias cobrando menos pelas consultas ou até atendendo os bichos de graça. Mas há denúncias de que alguns veterinários vinham sendo impedidos pelos conselhos regionais de prestarem esse tipo de serviço sem vínculo com campanhas de utilidade pública. O debate chegou à Câmara e a Comissão de Trabalho aprovou o projeto que autoriza os médicos veterinários a atender animais abandonados ou cujos donos não tenham dinheiro para pagar a consulta. Mas com uma ressalva: a consulta mais barata ou até de graça não pode caracterizar concorrência desleal. Eu acho que isso é muito importante, tanto para o profissional dele poder escolher se ele vai ou não atender gratuitamente ou com um valor abaixo do permitido dentro dessas condições, e também importante para o animal, né, que muitas vezes precisa de um cuidado e não tem acesso e acaba ficando aí amíngua, totalmente abandonado. Se fosse possível que esses veterinários que querem ajudar tivessem um respaldo na lei, seria uma vitória muito grande para a gente. A assessora do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Erivânia Camelo, não vê necessidade da aprovação do projeto. Segundo ela, uma resolução do Conselho já permite que os veterinários façam tratamento gratuito, desde que não haja propaganda. O médico veterinário ele tem o direito de escolher o seu cliente. Ele pode atender de graça no seu consultório, ele não pode fazer essa divulgação, porque aí caracteriza que ele está fazendo promoção, e isso aí não é permitido em nenhuma profissão, e também aqui na medicina veterinária. Olha, esse projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. E como está em análise em caráter conclusivo, a proposta não precisa passar por votação no plenário, a menos que haja um recurso. E você já ouviu falar da tecnologia blockchain? A Comissão de Ciência e Tecnologia reuniu especialistas para avaliar como o Brasil tem investido nessa modalidade de armazenamento de dados e como pode expandir o uso da blockchain. A maior vantagem dessa tecnologia, de acordo com pesquisadores da área, é a segurança. O nome blockchain define uma tecnologia que armazena dados por meio de blocos de informação, que são distribuídos a milhares de computadores na internet. As informações são autenticadas, criptografadas e formam uma espécie de corrente de blocos. Além de manter os dados acessíveis, o blockchain não exige intermediários e é considerado muito seguro. Para você mudar, né, uma transação que foi registrada, você precisa conseguir invadir mais da metade dos servidores da rede, ou seja, 8.000 servidores espalhados no mundo inteiro, e precisa modificar informações que são baseadas em técnicas de criptografia que exigem uma capacidade, um esforço computacional alto. Atualmente é impossível um ataque desse porte. O professor de informática da Universidade Federal da Paraíba desenvolveu uma pesquisa sobre o uso da blockchain para combater fraudes na emissão de diplomas. A tecnologia pode ser usada também para o registro de livros de cartório, livros contábeis, entre outros. A presidente do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, afirmou que o órgão do governo já utiliza blockchains em alguns serviços públicos. Para ela, a tecnologia é totalmente confiável e útil ao governo e aos cidadãos. Em vez do cidadão ter que ir a vários lugares e o governo ter vários lugares para poder tirar um documento, por exemplo, num único lugar você pode fazer isso, a partir de um único lugar. Além do que, com essa questão da proteção do dado, o cidadão pode, a partir dali, dizer o seguinte: olha, você pode ter acesso a algum dado meu para que possa fazer
fazer uso para o governo. Eu acho que os próprios centralizadores vão começar a utilizar blockchain, como o Bacen, como os cartórios, porque eu acredito que eles é que têm o grande capital para investir nisso. A gente vai pensar agora o que é que pode resolver. Pode resolver licitação, pode resolver transparência, pode resolver pode resolver a questão do certificado digital, posso resolver me aposentar e ao mesmo tempo o Detran caçar minha carteira de motorista. O que é que eu posso resolver com isso? Mas o consultor do Banco Central lembrou que é preciso aprofundar os estudos para o uso da blockchain nos bancos que exigem armazenamento em grande escala e com sigilo. Ele também comentou sobre o uso da tecnologia nas criptomoedas, as moedas virtuais, que não são aceitas oficialmente no Brasil. A terminologia criptomoeda, para nós, ela não tem sustentação conceitual e nem legal, porque moeda nos países soberanos só existe a moeda soberana, emitida ou pelo Estado, emitida pelo Banco Central, né? Qualquer outro ativo, ela pode ser utilizada como meio de pagamento? Pode. Como qualquer ativo pode ser utilizado como meio de pagamento, mas daí dizer que é uma moeda é diferente. Nós podemos ouvir aqui das autoridades que debateram grandes possibilidades, desde a transferência de um automóvel, do cancelamento de uma habilitação, enfim, tem uma série de coisas que pode ser feito. São assuntos super atuais e que a Comissão de Ciências e Tecnologia tem uma preocupação toda especial, está debatendo. 9h42, hora do giro das últimas informações dessa manhã no plenário e nas comissões. Carol Nogueira, os destaques do plenário. Daqui a pouquinho, Vera, começa uma sessão solene aqui no plenário, as pessoas já começam a chegar em homenagem aos 50 anos de criação da Receita Federal do Brasil. Algumas pessoas já começaram a chegar. Sessão deliberativa mesmo, de votação do plenário, está marcada só a sessão ordinária até agora, marcada para as 2h da tarde. Na pauta tem uma série de projetos e requerimentos e o que não está na pauta ainda, mas deve entrar, porque deve ser lido no início dessa sessão de hoje, são as medidas provisórias, né, que aguardam votação. Entre elas, essa medida provisória que a gente falou bastante no início do jornal, nas entrevistas com os vice-líderes, que trata aí da repartição dos recursos arrecadados com as loterias e que garante mais recursos das loterias para a área de segurança pública. Uma outra medida provisória que também pode ser lida é a que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. Vera. Obrigada, Carol. Vamos então lá para as comissões, fazer um resumo do que deve ser notícia no dia? Oi, Mariana, já falamos aí um pouco sobre esse seminário que vai marcar o Dia da Consciência Negra aqui na Câmara hoje. O que mais você destaca? Bom, Vera, prioritariamente a pauta está prevista para a tarde desta terça-feira. Por exemplo, está marcada para agora à tarde uma reunião da Comissão Especial que analisa aquele projeto chamado de Escola Sem Partido. Na semana passada houve tentativa de votação, mas a oposição, deputados de oposição ao projeto conseguiram adiar a discussão e hoje à tarde está marcada uma nova reunião para votar o relatório do deputado Flavinho. Também à tarde, às 2h30, está marcada uma reunião deliberativa da Comissão Externa que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco, que é ligada às causas das mulheres negras, e do motorista Anderson Gomes. Essa reunião de hoje à tarde é para votar requerimentos. Lembrando que a Marielle Franco foi morta em março desse ano em um atentado no carro que estava e até hoje esse caso não foi elucidado. Além disso, hoje à tarde também tem na Comissão de Meio Ambiente um debate sobre a logística reversa do setor farmacêutico e a farmácia solidária. A ideia dos deputados é discutir como reduzir o desperdício de medicamentos, descarte incorreto no meio ambiente e evitar também a intoxicação de pessoas e dos recursos naturais. Essa audiência pública vai estar pelo E-Democracia. Isso quer dizer que quem quiser mandar perguntas a partir de agora, sugestões, críticas e acompanhar ao longo da audiência pública à tarde e interagir lá com os deputados, pode fazer isso entrando no endereço que nós vamos colocar agora aí, edemocracia.câmara.leg.br em audiências interativas. Já pode entrar lá e deixar a sua pergunta. Outra audiência que também está no E-Democracia, você pode entrar e participar também, é da Comissão de Seguridade Social e Família, que hoje faz o 11º Fórum de Políticas Públicas e Saúde do Homem. Está lá na Democracia também, em audiências interativas. Outra audiência pública da tarde, mais um destaque para a gente, é a Comissão de Legislação Participativa, que hoje faz um seminário nacional para discutir o protagonismo jovem, saberes, fazeres e direitos conquistados
pela juventude. Esse seminário que acontece no Auditório Nereu Ramos aqui na Câmara, também pode ter a sua participação no edemocracia.câmara.leg.br, audiências interativas. São esses os destaques dessa terça-feira aqui no Corredor. Vera. Obrigada, Mariana. Bom dia para você. Bom dia. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu o governo Bolsonaro e as articulações em busca de apoios no Congresso. A Comissão de Ciência e Tecnologia avalia investimento do Brasil em tecnologia blockchain, modalidade de armazenamento de dados mais segura, segundo os especialistas. E avança aqui na Câmara o projeto que garante veterinário de graça para animais recolhidos nas ruas. E esta edição fica por aqui. Hoje é terça-feira, dia 20 de novembro. Agora aqui em Brasília são 9h46 pelo horário de verão. Ótimo dia para você.